Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, 25 de setembro de 2023. O programa educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas traz uma atividade do eixo temático pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica. Vale destacar que a Academia tem, a atividade educacional tem organizada em 7 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, políticas públicas de saúde, tecnologia farmacêutica e cosmético. As atividades acontecem todas as segundas-feiras ao longo do ano, das 18 às 19h30, e o calendário sempre é divulgado no site da academia, no cienciasfarmacêuticas.org.br. Meu nome é Hilton Oliveira dos Santos Filho, sou membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, integrante do Comitê de Trabalho do eixo temático Pesquisa Farmacêutica e serei moderador responsável pela atividade de hoje. O tema da atividade de hoje é a importância das agências de fomento para a inovação no Brasil, que será abordado pelo professor Rodrigo Rocha Cecioso de Sá, superintendente de inovação da FINEP. Eu vou ler o breve resumo, bem resumido, na verdade, do professor Rodrigo. Economista, formado pela UERJ, especialista em bioeconomia pela UFRJ e propriedade industrial pela INPI. Atualmente ocupa a Superintendência de Inovação da FINEP, financiador de estudos e projetos para a formulação e execução de políticas públicas aplicadas a empresas e instituições científicas e tecnológicas ligadas ao setor de saúde, agronegócios e biocombustíveis. Atualmente é membro da rede Vírus MCTI e é responsável pelas ações de CTI do combate à Covid-19, representante do GT Pharma MCTI, representante junto ao MAPA na Câmara Agro 4.0, junto à Segov, que é a Secretaria do Governo da Presidência da Estrutura do Plano Nacional de Fertilizantes, junto ao MCTI e MME, do Programa Combustível do Futuro. Anteriormente, como gerente do Departamento de Processos Industriais, foi responsável pela elaboração do Plano de Apoio à Inovação e Diversificação da Indústria Química, PADIC, e do Inova Mineral, lançado pela FINEP. Também ocupou por 2 anos a gerência do Departamento de Saúde e Química, representando a FINEP junto ao Ministério da Saúde, na execução da Política para Desenvolvimento Produtivo, PDP. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e sinta-se à vontade, Rodrigo Ceciosa. Obrigado. Obrigado, professor Hilton. Obrigado pelo convite, estar aqui participando, representando a FINEP. Gostaria de dar aqui boa noite, né, para todo mundo que está aqui presente com a gente hoje. Eu vou tentar não ser enfadonho, ser chato, né, tentar fazer com que esse webinar seja dinâmico e a gente possa ter um bom bate-papo aqui sobre o tema, tá bom? Então, o professor Hilton me apresentou, né, sou superintendente de inovação aqui na FINEP, estou responsável pela pauta de saúde e qualidade de vida, né, então estamos aí nesse momento justamente fazendo a discussão daquilo que a FINEP, daquilo que o MCTI vai estar executando de política pública para a saúde, onde a parte farmacêutica tem um papel importantíssimo dos próximos anos naquilo que o SUS hoje tem de necessidade. Então vamos lá, vamos passar aqui brevemente a apresentação para abrir a nossa cabeça e a gente ter depois o nosso bate-papo. Então, a primeira questão aqui que eu quero tratar é o impacto que o apoio às empresas inovadoras ela acaba gerando no país, né? Então, a ideia aqui é começar discorrendo um pouco sobre por que ter uma agência de inovação. Muito embora seja consenso entre os acadêmicos, né? Recentemente, todas as instituições públicas foram questionadas, então acho que nunca é demais tentar trazer um pouco daquilo que a literatura fala desse assunto. Então, primeira questão, né, o Brasil tem um problema crônico de produtividade, né, para quem os estudiosos aí, os economistas que acompanham a curva de produtividade brasileira, conseguem perceber que a produtividade do país ela não aumenta muito pouco, ao passo que outros países têm alavancado sua produtividade de maneira mais agressiva. E isso mostra
a necessidade de você ter uma agência pública olhando a questão da inovação. Por quê? Porque você tem a produtividade do trabalhador 30% maior, né, nas empresas inovadoras do que nas empresas não inovadoras. Então, esse, lógico, é tudo dados da Fintech, tá? Do IPEA, do IPEA. Então, a gente tem questões que são preponderantes, como o aumento da formação bruta de capital fixo, né? Porque as empresas inovadoras investem 23% mais que as não inovadoras. Então, isso per si já justifica, já dá para o governo olhar para isso e entender que o retorno social dos investimentos que alavancam, públicos que alavancam investimentos privados, investimento em pesquisa, acaba gerando uma externalidade muito positiva. Em geral, essas empresas também acessam mercados no exterior, são empresas que acabam se inserindo em cadeias globais de valor, né, e também oferecem impostos com maiores remunerações e maiores níveis de qualidade, tá bom? Isso aqui é um estudo do FMI, né, de 2016. Né, esse estudo do FMI ele mostra, né, que, basicamente, não vou ficar lendo o slide todo aqui para não ser desagradável, mas mostra basicamente que o retorno social dos investimentos em P&D, em PDI, ele é muito superior ao investimento privado tradicional, não um mero investimento para expansão de capacidade. Né? Então, isso acaba levando, né, com a situação, caso tipicamente brasileiro, a gente investe aí menos de 1% do PIB em P&D no país, então você ter agências que olhem para isso como foco prioritário, que olhem para a inovação, para o P&D como foco prioritário, que tenham, de fato, como sua missão aumentar o investimento privado em pesquisa e desenvolvimento, alavancar o investimento privado, isso é uma questão desejável, porque você acaba gerando retornos sociais positivos, tá bom? Então, segundo o FMI, uma elevação dos subsídios equivale a 0,4 do PIB mundial ao ano, poderia levar o PIB desses países a subir 8% ao ano. É o resultado dessa história desses estudos que eu mencionei aqui em 2016 e 2019. Então, você tem um retorno muito positivo, né, em termos de investimento público e privado, quando você traz essa discussão. Aqui um pouco do que eu estava mencionando sobre o investimento em P&D, né? Esse aqui é o dado de 2017, né? Então, você tem aqui o Brasil investindo 1,27%. Tá? Se for pegar investimento público, vai estar em torno ali, vai estar um pouco mais do que a metade disso daí, 0,6%, já chegou a ser um pouco mais. Mas a questão é que, a grande questão que se impõe é que o Brasil ele tem patamares de investimento em P&D com um percentual PIB muito inferiores a outros países que estão com curvas mais agressivas de crescimento, e isso é uma situação que está perpetuando o Brasil numa situação de atraso tecnológico. Tá? Então, para a gente, um país do tamanho nosso, né, a gente tem, o Brasil é um continente, é diferente você fazer, né, 2% do PIB aqui, é uma outra quantidade de recursos, um outro patamar e outras questões que o Brasil enfrenta também. Então, isso é uma questão complexa, mas o fato é que a gente precisa aumentar, né, o investimento total em P&D, e para isso, né, o governo hoje ele conta com uma FINEP, né, uma agência focada em não só na pesquisa mais básica, nas infraestruturas de pesquisa, mas tendo instrumentos aí que vão desde a ideação, né, passando pelas maturidades tecnológicas mais básicas, no famoso Vale da Morte, lá pelo TRL 3 e 4, 5, né, com o FINEP Startup, e chegando até a própria subvenção econômica, né, que talvez seja o instrumento mais adequado para esse momento, e chegando até nos escalonamentos em plantas industriais. Então, a FINEP acaba cumprindo um papel de não deixar nenhuma lacuna aberta. Né? Então, você tem agências que trabalham em vários segmentos, são focadas em vários subsegmentos disso, e a FINEP coopera com todas elas. Então, a FINEP tem cooperação com o CNPq, por exemplo, né? Atua em vários editais de forma conjunta, a FINEP seleciona um projeto e repassa o recurso via Bolsa CNPq. Né? Tem também, né, há um tempo atrás, teve, né, a atuação coordenada com o BNDES, as duas agências financiando investimentos produtivos. Para quê? Para que esses investimentos retornem em aumento do percentual do PIB de investimento em P&D, tá? Então, a FINEP acaba cumprindo esse papel de ser a agência que tem instrumento para cada TRL.
Então, acaba sendo a agência aqui para não deixar ninguém sem apoio, né, nesse processo. Então, tem instrumentos para tudo. A questão é localizar o instrumento e estar atento às oportunidades que vão aparecendo, tá bom? Também é um consenso acadêmico, né, que os projetos de inovação ele tem algumas dificuldades que talvez outros projetos não tenham, né? Uma questão muito complexa, né, de um projeto inovador é que os projetos inovadores são ricos em ativos intangíveis, né? E isso leva a uma dificuldade em compor garantia. Garantia, isso é um problema do ecossistema de inovação brasileiro. Isso, aliás, é um problema em qualquer lugar do mundo, tá? Você fazer esse financiamento com recurso reembolsável, você ter a questão da garantia, ela sempre é uma questão, em todos os países do mundo tem essa dificuldade, principalmente para os projetos mais estruturantes, que têm níveis de investimento muito superiores, né? A uma pequena, uma montantes aí superiores a dezenas de milhões de reais. Então, você começa a ter problema para compor as questões de garantia para projetos de crédito, né? E tem questões de dificuldade de apropriação dos próprios benefícios disso, né? Tem até legislação específica para fitoterápicos para que haja repartição de benefícios. Então, a inovação ela gera, de fato, uma série de situações que a precificação pelos agentes privados acaba sendo um pouco mais difícil. E, é, é, e justamente por isso, né, existem instrumentos que compartilham esse risco, né, como a subvenção econômica, né, ao redor do mundo se chama de grants. O mundo inteiro trabalha com grants. No Brasil, a gente tem a peculiaridade. Aqui, o recurso não reembolsável para ICTs, ela tem uma taxonomia, e o não reembolsável para empresas, que é a subvenção econômica, tem outra taxonomia, e trabalham, inclusive, em vez até em capítulos diferentes da lei. Tá? Então, existe uma diferenciação do instrumento. Lá fora é tudo grants. É tudo recurso não reembolsável, independente do ator. No Brasil, a gente tem essa questão também. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Quando a gente fala da importância de ter uma agência de inovação para um país como o nosso, a gente está falando que eu vou olhar além dos retornos de curto prazo, além da taxa interna de retorno, além de um payback de projeto. Quando a gente faz uma avaliação na FINEP, a gente está muito mais interessado em observar o grau de inovação, né, o quanto que isso se diferencia de outras soluções similares no país, né, que são disponíveis em produção local, e o quanto que isso gera externalidades positivas ao ser elaborado isso no Brasil. Tá? Então, a gente vai estar olhando esse tipo de questão que não é uma ótica eminentemente privada. Um agente privado ele vai querer olhar a taxa de retorno, vai querer olhar em quantos anos aquilo se paga, se a composição de taxa de retorno é suficiente, né? Qual o nível de retorno esperado, como é que eu absorvo parte desse retorno, né? Seja via spread, seja via de participação. Né? Então, o agente privado ele vai olhar essas questões. A FINEP ela está muito mais interessada em olhar o quanto que isso transborda, o quanto que isso mobiliza o ecossistema de inovação brasileiro, e o quanto que isso é importante para aquilo que é prioridade das políticas públicas do país, né, para as necessidades da população brasileira. Então, a gente tem, enquanto agente público, né, enquanto uma financiadora pública, a gente tem um olhar que carrega bastante nosso viés de seleção. Né? Eu não, é lógico que né, a gente não está tratando aqui de excluir os retornos privados do processo, não é isso. O privado, nenhum empresário, nenhuma pessoa cria uma startup, vai empreender pensando só em fazer filantropia. Naturalmente, você vai empreender, vai buscar, porque isso aqui é um retorno também. Isso é normal, isso é natural, isso é entendido. Mas o motivo pelo qual o governo entrega um recurso não reembolsável não pode ser olhar única e exclusivamente por esse motivo. Eu tenho que olhar outras questões de transbordamento, eu tenho que olhar outras questões de relevância para a política pública e para as lacunas que o Brasil precisa, né? As inserções de cadeia global de valor que o Brasil precisa fazer. Então, é isso que a gente acaba olhando aqui, a gente acaba tendo essa necessidade, é por isso que a FINEP acaba distribuindo recursos não reembolsáveis, inclusive para empresas. Porque eu estou olhando que os retornos sociais desse investimento eles são muito superiores a outros tipos de investimento, ainda que seja com parte desse recurso seja eminentemente público. Isso aqui é uma lâmina bem legal, que eu gosto bastante de apresentar, que às vezes as pessoas não têm essa consciência, né? E quando você vai olhar os países da OCDE, né, os 30 países com maior volume de investimento, com percentual do PIB, você vai ver que o único país do mundo que não tem uma agência como a FINEP é a Austrália. Todos os demais têm. E mesmo assim, mesmo a Austrália tem uma agência como um CNPq aqui no Brasil.
Tá? Então, você vê que ter uma agência de financiamento, uma agência de fomento à inovação é algo que os países do mundo têm quase como um consenso. A necessidade de ter alguém que vai olhar além da situação, além dos retornos privados, para fazer a distribuição dos investimentos. Né? Então, nem todas as instituições têm um banco de desenvolvimento, mas todos eles têm uma FINEP. Né? Só para deixar claro, né, já falasse um pouquinho mais para frente, a FINEP ela não é um banco, por conceito, né, estrito sensu ali da legislação. A FINEP é uma agência de fomento. Então, tem um papel de indução, né, que não necessariamente um banco tem. Então, até por isso a gente fala, a FINEP é uma instituição financeira? Sim, é uma instituição financeira, por quê? Porque, no fim, eu transaciono recursos financeiros. Né? A gente mobiliza recurso financeiro, recurso técnico, capacitação do governo, a gente pega isso tudo, mas, no fim, eu contrato um projeto, eu contrato uma ação, eu contrato algo que vai virar um projeto que se busca virar um processo ou um produto ou um serviço que está a ser colocado para a sociedade. Mas, no fim, eu faço isso através de recursos financeiros. Então, a FINEP é uma instituição financeira, mas ela não é um banco. Ela é uma agência de fomento, que tem um papel e um olhar que vão pesar a questão da relevância e do quanto que isso transborda para o ecossistema de inovação brasileiro. Esse aqui é outro slide também bem interessante. Né? Isso aqui são as tecnologias que estão embarcadas no iPhone. Eu não vou ficar discutindo cada uma delas, tá? Até porque me faltaria competência. Né? O professor Hilton falou aqui, eu sou um economista que trabalha há muitos anos na área de saúde. Então, na área de saúde, eu ainda consigo me sair um pouco melhor. Talvez não quanto os acadêmicos que aqui estão, certamente não tanto quanto os acadêmicos que aqui estão, mas na minha função de avaliar projetos e tomar decisão com base em outros parâmetros, eu estou capacitado para isso. Mas olhar as tecnologias do iPhone vai ser uma dificuldade grande para mim. Por isso que a gente tem um superintendente ligado à área de tecnologia de informação e comunicação, e não sou eu, né? Outra pessoa. Então, se um dia vocês quiserem conversar com essa pessoa, essa turma, eu apresento ele para vocês. Mas aqui é só para mostrar qual é a ideia. Aqui tem o iPod, o iPod Touch, o iPhone e o iPad. A lógica aqui é só mostrar que as tecnologias que o iPhone usa, né, como tecnologia de comunicação, né, como computador de mão, né, a gente pode chamar isso, né, os smartphones já evoluíram tanto que faz tudo que um computador faz na palma da mão. Então, essas tecnologias elas vão todas desenvolvidas ou com o apoio público ou por uma instituição pública americana. Então, assim, o fomento à pesquisa, o fomento à ciência, o fomento à pesquisa, o fomento ao desenvolvimento tecnológico, ele é crucial para que as inovações cheguem, né, no mercado. E às vezes isso leva 10, 15 anos para se tornar uma realidade. Né? Então, é uma falsa dicotomia quando as pessoas ficam falando de ciência básica e ciência aplicada. É uma falsa dicotomia, é um falso paradoxo. Porque o que você vê é da ciência básica se tirando tecnologias e ciência aplicada, e isso vai evoluindo, vai chegar num produto que às vezes leva 10, 12, 15 anos. Né? Naturalmente, é um retorno que o agente privado sozinho não vai tomar, não vai fazer. Né? Você pega hoje a dinâmica da inovação das próprias empresas farmacêuticas, cada vez mais ao redor do mundo, você tem duas questões acontecendo. Primeiro é a personalização da medicina, né, que está acontecendo ao redor do mundo com as terapias celulares, né, terapia no nível do indivíduo. Então, o modelo básico do one size fits all, ele está em transição, está acontecendo isso. Né? Então, você tem essa dinâmica. E, por outro lado, os custos de desenvolvimento do P&D estão ficando altos demais. Naturalmente, as tecnologias estão ficando cada vez mais complexas, tecnologias mais modernas, isso está encarecendo o processo. O que está acontecendo? As indústrias farmacêuticas estão buscando trabalhar, deixar com que as startups trabalhem essa ideação, esse empreendedorismo de primeira escala, né? E essas empresas estão financiando, em vez de só o seu P&D interno, uma multiplicidade muito maior de iniciativas e tentando capturar no momento certo aquele desenvolvimento e trazer para dentro, para tentar acelerar o seu processo de inovação, reduzir o custo e acelerar o processo. Então, mas eu acho que isso aqui é legal de expor, porque mostra que, no fim, tudo aquilo que a gente tem hoje como tecnologia de uma empresa privada, no começo da história, nasceu numa instituição pública, numa instituição de pesquisa, numa instituição de ensino, numa instituição, se não for nesse caso, foi financiado por um agente público. Então, isso que a gente consegue ver muito claramente aqui. Eu trouxe essa lâmina aqui também, acho que é legal para a gente ter uma discussão, tá? Para a gente debater. Como é que você faz para impulsionar a inovação? Isso não é caso brasileiro, tá? Isso aqui, o mundo inteiro funciona assim.
a discussão para você gerar um programa de fomento, um programa de investimento, um programa de financiamento da inovação, como é que isso é discutido? Como é que isso funciona? Primeiro, você pode notar que a gente tem, são, usei para aqui, 5 capacidades que um país deve ter, que uma agência deve ter, de alguma forma, para produzir os programas de fomento. Primeiro, a primeira capacidade é a capacidade institucional. Eu estou falando da capacidade do governo e da sociedade de gerar consenso, de conseguir chegar a um acordo sobre o que deve ser feito. Tá? Então, não é uma capacidade só governamental, é uma capacidade governamental e da sociedade de apontar as prioridades. Quanto mais evoluído um país é nisso, mais focado é o programa de fomento. Mais focado no problema, mais focado, né, não na tecnologia, mas como resolver aquele problema. Tá? Então, isso é importante porque você gera legitimidade para a sociedade, isso vai falar lá depois, lá no investimento. Porque quando um programa ele é tido como prioritário pela sociedade como um todo, quando troca o governo, não se discute a interrupção do programa. Quanto menos institucional nacionalmente é esse programa, num país como o nosso, mais difícil é manter isso. Quanto mais institucional, quanto mais legítimo é esse programa, menos a base regulatória muda. Né? Mais estável ela fica, porque as pessoas entendem que a prioridade de manter a estabilidade da regulação é importante. Você ficar trocando toda hora, o agente privado vai suspender o investimento. Então, isso é o normal, isso acontece por qualquer lado do mundo. Falando com o segundo pilar aqui, a questão de prioridade tem a ver com a capacidade, aí sim, das esferas de governo de propor a linha de ação mais efetiva para a solução daquele problema que foi apontado no pilar anterior. Né? Então, você precisa criar dentro do governo não só a legitimidade, como a prioridade efetiva. O que é isso? Né? É não ficar na beira do discurso. Vamos investir, vamos fazer, né? E na prática não sai nada. Fica só aquela discussão, discute, mas não gera ação, não gera movimento. Né? Fica naquela inércia da discussão. Eu não estou dizendo que discutir não seja importante, ela é importante para gerar a prioridade, mas a partir do momento que a prioridade existe, as capacidades de governo têm que se mobilizar em torno do tema. E eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Agora a gente tem no país, estamos aqui falando em ciência farmacêutica, né? A gente tem no país a recriação dos GCIs, né? Do grupo executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que vai trabalhar a prioridade, né? Tem reunião amanhã para ter anúncios, né, sobre o tema, sobre a definição da política pública de saúde, como é que isso vai se correlacionar com o SUS, como é que a gente vai atuar. E, ao mesmo tempo, está acontecendo uma prioridade de política industrial no CNDI. O que é isso? Isso é o governo se articulando em torno de prioridades que são naturalmente reconhecidas, mas colocando as agências, as capacidades do governo para trabalhar mais focado, para trabalhar um ciclo mais longo de política pública. Porque não adianta, inovação, quando a gente fala inovação não dificilmente alguma coisa realmente importante acontece em 2 ou 3 anos. Se ela acontece em 2 ou 3 anos, é porque ela já vinha acontecendo muitos anos antes. Então, inovação é longo prazo. Em geral, 7, 8, 10, 12, 15 anos. Algo realmente disruptivo não acontece de uma hora para outra. Né? Você tem pequenas inovações incrementais até que uma inovação radical seja possível. É isso que a literatura mostra para a gente. O terceiro pilar é a capacidade científica e tecnológica. A gente tem que ter a capacidade de, compreendendo esses desafios, criar os conhecimentos, articular esses conhecimentos, gerar as invenções e dessas inovações gerarem inovações. Então, a gente tem no Brasil instituições de pesquisa de altíssima capacidade e competência, né? A ponto de países lá de fora, a todo tempo, quererem tirar cérebros daqui. Por quê? Porque o brasileiro ele está acostumado a uma realidade que talvez outros países do mundo não estejam. Porque o brasileiro ele sabe lidar na riqueza e na pobreza. Né? Ele sabe lidar na bonança e na dificuldade. Então, o engenheiro brasileiro, por exemplo, ele dá nó em pingo d'água. Porque ele sabe o que é lidar com a dificuldade, sabe como lidar com aquilo. E muitas vezes lá fora você não vai ter essa mesma dinâmica. Porque o Brasil é um país em desenvolvimento, a gente tem dificuldade, tem soluços de orçamento, isso acontece. Né? Então, a gente tem empresas com capacidade tecnológica, instituições de pesquisa, com capacidade científica e tecnológica de patamar muito relevante a nível mundial. Isso está dado aí pela quantidade de papers que o Brasil publica, pela relevância dos papers que são publicados. Então, a gente tem uma capacidade científica importante. A gente tem uma capacidade empresarial existente e crescente. Tá? Então, o Brasil ele tem, hoje,
empresas capazes de alavancar, de enxergar essas oportunidades e de fazer o escalonamento dessas oportunidades, de fazer investimentos mais robustos. No setor farmacêutico, né, especificamente, você tem aí empresas grandes, com caixa razoável, com capacidade financeira para fazer, com competência tecnológica para fazer. Né? A gente tem, depois do Inova Saúde, que começou lá em 2014, 2013, 2014, você tem empresas brasileiras com capacidade de fazer desenvolvimento em medicamentos biológicos, trabalhar monoclonais, trabalhar, né, outras plataformas tecnológicas de altíssimo padrão. Então, a gente tem empresas com capacidades empresariais que, se aliados às ICTs, vão conseguir acelerar esse processo, lidando com essas incertezas e riscos. E, por último, não menos importante, tem a questão do investimento. É necessário que haja prioridade institucional, é necessário que haja alinhamento, é necessário que haja capacidade, capacitação e competência para que os recursos não sejam desperdiçados. Né? Então, porque inovação é investimento por prazo suficiente. Então, eu tenho que mitigar risco e tenho que dar prazo suficiente. Então, por isso a necessidade de ter recursos não reembolsáveis. Então, o Brasil, regularmente, ele sofria com soluços de orçamento. Uma hora, o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do país, tem recurso. Outra hora não tem recurso. Daqui a pouco tem recurso. Daqui a pouco não tem recurso. Daqui a pouco descontingencia. Ou então, contingencia o orçamento até o último trimestre do ano e libera no último trimestre do ano. Ninguém faz política pública no redor do mundo assim. Não funciona. Porque eu não posso ter soluço. Eu tenho que ter perenidade de investimento. Eu tenho que ter capacidade de manter os investimentos sucessivamente. Tá? Então, para isso é necessário que haja recursos suficientes e mobilizados por tempo suficiente para que o risco possa ser mitigado e compatibilizar o retorno do investimento. Então, para isso, a gente tem instrumentos de crédito, tem subvenção econômica, né, para poder atuar nessa área ali, enquanto as ICTs estão recebendo outros tipos de instrumento para desenvolver a pesquisa mais básica, para andar um pouco na cadeia, para avançar na maturidade, para criar suas startups. Então, a gente precisa ter o recurso suficiente. E eu acho que a boa notícia, né, é que esse ano a gente tem um FDCT da ordem de 9,8 bilhões de reais, que é um volume de investimento único para o país e que, por força de lei, não pode mais ser contingenciado. Então, a gente vai ter esse ano 4,8 bilhões aplicados em recursos de crédito e 4,8 aplicados em recursos não reembolsáveis, com uma diretriz da ministra Luciana Santos, né, e desse governo, de aumentar os investimentos não reembolsáveis. Então, quando a gente olha para o orçamento do ano que vem, né, segundo o bate-papo que a gente tem tido com o Ministério do Planejamento, a gente percebe que o fundo vai ter investimentos da ordem de 12, talvez 13 bilhões ano que vem. Então, a expectativa é de orçamentos não contingenciados e crescentes. Então, hoje no Brasil, esse eu quero chamar a atenção, por isso que eu quis gastar um tempo aqui nessa lâmina, que hoje o Brasil ele desfruta de uma situação que talvez nunca tenha tido. Eu tenho uma articulação institucional acontecendo, um nível de prioridade importante para a saúde, a questão dos IFAs sendo discutido arduamente, e a gente tem recurso financeiro para, se não para resolver o problema, mas para fazer frente, pelo menos começar a resolver o problema, começar a encaminhar o problema, tá bom? Então, porque, no fim, o fomento, o financiamento, ele é a ponta, ele é o resultado desse processo todo que eu mencionei, essa discussão toda que eu mencionei. Então, quanto mais instituições públicas capacitadas para gerir com inovação, para lidar com inovação você tem, mais rápido esse processo acontece, melhor, mais efetivo esse processo é, tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho da FINEP, sem querer ser longo e ficar batendo nos números, quanto projeto foi contratado, a ideia não é essa aqui, falar mais brevemente aqui da FINEP. Então, bem rapidamente em números, o valor divulga, né? As empresas mais inovadoras do país, tudo mais, né? 8 das 10 são financiadas pela FINEP. São mais de 1.080 empresas e mais de 440 ICTs apoiadas. 40% dos projetos de crédito da FINEP, ou seja, o dinheiro reembolsável que a empresa paga de volta ao fundo, ao FNDCT, tá? 40% desses projetos têm parceria com os ICTs. A FINEP tem cooperação internacional, tem agente para trabalhar com micro e pequenas empresas também, tem apoio a incubadoras, então são mais de 2.500 projetos, então a gente tem um portfólio de atuação muito relevante em termos de país. Então a FINEP tem dado sua contribuição. E como é que essa contribuição ela reflete na prática?
Tá? Aqui, rapidinho, é lógico, né? A FINEP atua aqui como agente de governo, atua na tripla hélice, né, tentando atuar, conectando o financiamento da inovação para que as capacidades e a pesquisa aconteça e gere a inovação e o desenvolvimento nacional. Então, essa é a missão da FINEP, é tentar gerar projetos, gerar a partir da ciência, gerar projetos estruturantes que façam o desenvolvimento tecnológico do país. Para fazer isso, a gente tem diversos instrumentos, já falei um pouco deles aqui, tá? A gente tem financiamento para empresa, reembolsável e não reembolsável, financiamento para ICT não reembolsável, a subvenção econômica é o investimento não reembolsável para as empresas, investimento em fundos, então a FINEP tem um programa de investimento em startups no Vale da Morte, então criando seu protótipo, né, com recursos próprios da FINEP, recursos nem é do FNDCT, é da FINEP, os recursos que a FINEP usa para fazer isso, né? Tem financiamento para pequenas empresas também, tem financiamento centralizado com as fundações estaduais de amparo à pesquisa, então você tem o Centelha para aquela ideação, aquela fase mais inicial, que sequer o CNPq ter que existir para a pessoa concorrer dentro do Centelha. Então, a gente tem atuado aí irrigando o ecossistema de inovação. E esses instrumentos eles são colocados nas mais diversas maturidades de desenvolvimento do projeto. Desde a parte de pesquisa mais básica, quando a gente financia lá as universidades, os laboratórios públicos, até o financiamento das startups ali no Vale da Morte, um TRL4, 5, 6, onde a subvenção entra ali com muita força. E para escalonamento a gente tem um recurso de crédito com taxas, hoje, né, a taxa da FINEP é TR mais 3 e vai virar TR mais 2, tudo indica, né, dado a política pública do CNDI. Então, eu estou falando de menos de 5% ao ano num país de 13% de taxa de juros. Então, isso é um baita de um incentivo para uma empresa pegar uma ideia, uma proposta de desenvolvimento tecnológico de uma ICT, de uma empresa inovadora, de uma startup, e escalonar isso. Porque eu estou compatibilizando o prazo de investimento com o risco. Tá? E aqui onde eu queria chegar, né, antes de passar por essa partezinha aqui dos instrumentos, onde eu queria chegar, né, é que a FINEP ela tem um apoio fundamental na estruturação das infraestruturas de pesquisa de maior porte e relevância do país. Então, as estruturas acima de 200 milhões, né, 50% delas foram apoiadas pela FINEP. Então, você vai vendo que até 200 milhões é a mesma coisa. Então, grande parte dos investimentos que existem em infraestruturas de pesquisa nacionais acaba tendo um peso muito grande do financiamento da FINEP e do FNDCT. O que é isso? Quando uma empresa vai absorver uma tecnologia, a gente precisa ter a consciência de que essa tecnologia ela nasce num lugar que foi gerada através de um professor que ensinou um aluno, que teve a capacidade desse aluno empregado no laboratório, que foi desenvolvendo aquela ideia, que virou uma tese de mestrado, virou doutorado, e depois vira uma startup, e depois chega no mercado. Então, esse ciclo todo ele é gerado em torno de um investimento público que é feito, que a FINEP tem um papel importantíssimo aqui de alavancar esses investimentos. Isso eu não estou falando, quem está falando não sou eu, né? Porque quem fala de si próprio não tem tanta credibilidade, quem está dizendo é o IPEA sobre o que a FINEP faz. Tá? É um estudo do IPEA de 2016. De igual modo, nesse mesmo estudo, né, as instituições de pesquisa, infraestruturas de pesquisa que são financiadas pela FINEP, elas estão equiparadas, de 21% das estruturas de pesquisa no país, estão equiparadas àquilo que o mundo tem de melhor, de altíssimo padrão de tecnologia. Então, o ideal? O ideal é que ali do 32 para baixo tivesse todo mundo junto, todo mundo lá no azulzinho mais escuro. Mas, num país como o nosso, onde os recursos da ciência têm sido sistematicamente contingenciados ao longo dos 10 últimos anos, gente, é um número bastante razoável, bastante importante. Eu acredito que, né, com esse novo ciclo de investimento, esse número começa a aumentar para estruturas de altíssima capacidade. Então, tem a discussão do NB4 no Brasil, tem discussão de outras infraestruturas importantíssimas para o Brasil, como o Sirius, Terminal Sirius, tem o reator multipropósito e outras estruturas, supercomputador, e por aí vai, a Torre Alta da Amazônia, tem outras infraestruturas que são importantíssimas para a pesquisa no país e que precisam estar sempre atualizadas. Como é que a gente vai fazer isso? Com um FNDCT forte, com o financiamento da FINEP, né, atuando aqui. Um pouquinho do crédito, né? Aqui também é um estudo do IPEA, que vai mostrar que o IPEA pegou dois grupos de empresas, as que receberam investimento da FINEP, né, crédito, então é o dinheiro que a empresa devolve, a taxa de juros subsidiadas, lógico, frente às que não receberam, e comparou o quanto que isso gera de retorno para a mão de obra. Tá? E aí você vê que
a intervenção ela é muito efetiva porque acaba que o crédito, ou seja, o dinheiro que a empresa devolve, aumenta a capacitação para a inovação dessa empresa. Ou seja, ela acaba investindo em áreas tecnológicas, que são as áreas que, em geral, geram inovações tecnológicas de mais alto impacto no país. Então, não estou desmerecendo as demais ciências, tá, gente? Pelo amor de Deus. Estou falando aqui que, em termos de geração de capacitação tecnológica, quando a empresa brasileira pega um crédito na FINEP, ele acaba gerando mais empregos e remunerando melhor sua mão de obra. Tá bom? É só o reflexo daquilo que a literatura mostrou lá em cima no começo da apresentação. Em termos de comparação, aquilo que a Fintech tem, ainda sobre instrumentos de crédito, a gente tem um perfil de inovação de empresas que atuam muito mais nacionalmente do que a própria Fintech. Enquanto a Fintech aponta que 77% das inovações estão no nível da empresa, né, se a carteira da FINEP fosse um país, eu estou falando que somente 34% estão no nível da empresa. O resto está em inovação nacional ou mundial. Então, são coisas novas que estão chegando, aprimoramentos novos que chegam no Brasil. E, em geral, com uma taxa maior de investimento em P&D, tá? Do investimento em intensidade em P&D da participação do projeto. Então, quando eu falo de subvenção econômica, de recursos não reembolsáveis para as empresas, o que isso gera? Gera empresas com mais patentes, com mais pessoal alocado em P&D, com mais investimento em inovação. As empresas acabam que contratam quando fazem a subvenção, né? É usual a gente ver isso aqui, as empresas contratando para fazer um projeto com recursos não reembolsáveis, e essas pessoas não são demitidas depois. Elas são absorvidas no próprio crescimento da empresa. Né? Então, você tem um aumento muito agressivo no emprego, no nível de emprego, emprego qualificado, quando você usa subvenção econômica. E você vai olhar as patentes, os pedidos de patente, né? Aí falando de pedido de patente, né? Porque a concessão de patente leva muito mais tempo, mas você olhando até 3 anos do projeto, é 3 vezes maior do que o grupo controle. E se passar de 3 anos, mais de 3 anos, né? Você vai para 4, 5 anos, é mais de 4 vezes o grupo controle. Ou seja, você tem esse é um estudo da Unicamp, tá, gente? Que a FINEP contratou para fazer a avaliação de resultados e impactos da atuação da subvenção econômica. Então, você tem uma comprovação acadêmica de que o investimento público ele acaba gerando maiores níveis de emprego, melhores remunerações, empregos mais qualificados, maior capacitação tecnológica, maior capacidade brasileira de inserir em cadeias globais de valor, porque está patenteando, está registrando. Então, você tem aqui esse número aqui bastante interessante apoiando essa ideia. Tá bom? Então, assim, eu vou parar por aqui. Eu estou à disposição aqui dos colegas, aqui dos amigos que estão aqui no webinar de hoje para conversar sobre o tema. Eu fugi aqui de trazer um monte de projetos, de um monte de coisa que a FINEP já fez, de falar, tá? Eu quis trazer um pouco de por que é importante ter uma agência, por que é importante ter uma FINEP no país e deixar um tempo interessante para bater papo aqui, tá bom? Então, estou à disposição para responder as perguntas. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela apresentação brilhante, pela apresentação. Eu vou ler no chat. Temos 2 perguntas. Depois eu faço. Peraí, agora perdi o chat. Tá bom. Depois eu faço algumas colocações. Você tocou em alguns pontos muito interessantes que eu gostaria só de colocar para contextualizar o que vem nas perguntas. Diferenciar política de governo e política de Estado. Você está falando de política de Estado, a inovação tem que ser uma política de Estado e não de governo, né? Porque senão você tem o problema sério de não continuidade, exatamente o que você citou, e citar que nós temos um dos marcos de inovação mais modernos, vamos dizer assim, do mundo. Não é assim, é recente e é moderno, né? Nós somos um marco que envolve ICTs, envolve tudo que você colocou. É só para assim, para contextualizar. Eu vou passar para as perguntas, depois eu volto, porque vamos lá. O acadêmico Humberto Usado, ele tem ótima apresentação, Rodrigo. Pergunto, ele vai fazer 3 perguntas, tá? Eu acho que como vamos lá, eu vou perguntar, se for necessário, eu repito. Quais teriam sido os motivadores para o aumento do investimento feito pela Áustria, Israel, Coreia do Sul? Essa é uma, tá? Algum exemplo dos retornos já obtidos das citadas, né? E a informação de breakdown das contas entre salários, equipamentos, consumíveis para esses 3 líderes
e como se comparam com o Brasil. Ou seja, está se referindo aos três, né? Áustria, desculpe, Israel, Coreia do Sul, e não sei se ficou claro? Quer responder uma Ficou por vez? claro, Tá bom, tá ótimo. É uma ficou claro, continuidade. mas de continuidade de pergunta, né? Quer entender um Isso. pouquinho como é que os países estão se estruturando, né? Para fazer essa atuação, não é isso? Como Quais os que motivadores dos três que você citou, que é aquele Áustria, Israel e Coreia do Sul, se você tem conhecimento? não, assim, Quais então teriam assim, sido os motivadores para o aumento de investimento feito por esses três países? É a primeira pergunta. então o que assim, é difícil eu poder dizer para você, assim, né? Isso acaba ficando sendo nos documentos próprios dos países, né? Sim, Então sim. não tenho a informação mais pormenorizada de cada país, né? O que está acontecendo assim, ao redor do mundo é que você tem uma espécie de corrida em torno de um grupo de tecnologias que parece apontar, apontam para uma intercorrelação de caráter mundial. Né? Então, você está aqui, vou dar aqui um exemplo, né? Quando você tem o carro elétrico, existe toda Sim. uma pauta em torno da descarbonização, né, do mundo, né? Como é que a gente trabalha um novo paradigma de desenvolvimento industrial, como é que a gente trabalha, né, essa história, e você tem o carro com os emissores de carbono. E aí você olha, por exemplo, para Israel, né? Israel ele está extremamente focado em desenvolver toda a parte dos softwares que vai embarcado nesses carros, toda a parte de gestão, de gestão dos computadores de bordo dos carros. Então, você tem as nações investindo muito em plataformas de desenvolvimento de caráter mais mundial. E você também tem as questões próprias do país. Então, por exemplo, você vai falar, Israel, eu conheço um pouco mais do ecossistema, você tem Israel fortíssimo em questões com água, por motivos óbvios. Né? A Sim. geolocalização, questão de geopolítica que estão inseridos. Então, você tem questões onde o Israel acaba tendo uma, uma, uma mais, mais focado, né? E não tem muito para onde correr. Se não investir, não dominar a tecnologia, vai acabar ficando na mão de um agente internacional e, em caso de países menores, o poder de barganha é muito pequeno. Qualquer negociação de caráter global. O poder de barganha é muito pequeno. É diferente, o Brasil se posicionar a nível mundial é uma coisa, né, com o tamanho do mercado e tudo mais, do que uma nação super desenvolvida tecnologicamente, mas não tem esse poder de barganha com outro um mercado, por exemplo, para arrastar a tecnologia para cá, né, como o Brasil tem. A segunda questão é que você observa que os orçamentos vão crescendo e o nível de complexidade também das instituições, tá, que vão trabalhar naquele tempo vai crescendo. Então, a gente teve um período recente que se discutiu se deveria se juntar a CNPq com CAPES, FINEP com BNDES. A gente viveu esse período aqui e tudo foi discutido, né? Foi amplamente discutido, ao passo de que outros lugares do mundo foi o movimento contrário. Né? Você tem, por exemplo, Israel e criando agências. A Alemanha, né, criou, né, acho que de 2018 para cá, ela criou duas novas agências, né? Uma delas até com mais de 1 bilhão de euros para investimento, uma espécie de DARPA da Alemanha. Você olha a Innovation Authority, né, de Israel, né, com mais de 1,5 bilhão só em subvenção econômica. São dados de 2017. Tá? Então você vê as agências criando complexidade nos seus ecossistemas de inovação, aumentando as suas capacidades de intervenção. Tá? E uma coisa que, para mim, assim, ela é preponderante. Tá? Se for olhar o modelo coreano de desenvolvimento, é um modelo bem interessante de se estudar, você vai notar que eles partem de um programa massivo de educação,
investimento massivo em educação por mais de 50 anos, investindo pesadíssimo em educação e aumentar o nível de escolaridade da população coreana. Lá pelo 30º ano, eles começam a puxar, né, para ter absorção de tecnologia dentro da Coreia e, a partir daí, fazer o seu catching up tecnológico. Então, o investimento que você vai vendo aparecendo crescente, ele é reflexo também de investimentos anteriores em educação, novamente, e de se formar consensos, de observar as carências e de gerar essa prioridade para investimento. Tá, e aí você já mais uma pergunta que colocou o fala último... também Tem mais uma pergunta também que falava consumíveis e equipamento, eu não me lembro mais. Isso, é a terceira pergunta, peraí, está aqui, a informação do breakdown das contas entre salário, equipamentos, consumíveis para os 3 líderes, que foi citado, os 3 países, e como se compara ao Brasil. Então, essa conta eu não tenho, tá? Eu não tenho aqui. Na verdade, seria... Não tenho, mas seria possível comparar, porque a Fintech, né, ela é espelho da pesquisa europeia da OCDE. Então, se a gente tendo uma atualização da Fintech, a gente poderia fazer uma comparação mais fidedigna com esses países, tá? Mas hoje eu teria que pegar a Fintech de 2014 para comparar, que está na mesma base do mesmo ano, da 2014 lá, e fazer a comparação. Mas de cabeça eu não tenho, não. O que, intuitivamente, né, a gente pode inferir aqui da Fintech, é que se as inovações brasileiras, elas em geral, estão mais conectadas, como um todo, que a Fintech mapeou isso, a inovações no nível do país, em geral, esses projetos são mais intensivos em equipamento do que intensivos em despesas ligadas a conhecimento. Tá? Então, via de regra, essa correlação ela pode ser enxergada assim. Quanto mais inovadora a nível nacional, em geral, mais P&D esse projeto tem. Tá? Agora, a proporção disso, comparando com o redor do mundo, eu não tenho esse número. Ele está comparando com o Brasil, na verdade. Então, na verdade, foi uma comparação... Estou falando do Brasil com o Brasil. Você falou... isso. Na verdade, você respondeu já com aquele chat que você mostrou, o penúltimo, comparando os fomentados e não fomentados, possivelmente ali tem uma resposta mais ou menos próxima do que... E você citou agora a investimento brutal em educação durante vários anos, para você ter uma inovação com qualidade. Sim. Isso é crucial. Acho que nós voltamos nisso se não ficar bem respondido, mas acho que está ótimo. Outra pergunta também do Humberto Zago, eu estou indo na sequência, tá? O que você pode falar sobre o que tem sido no Brasil e no exterior a contribuição das transferências de tecnologia para vencer o Vale da Morte e qual o incentivo para ter mais especialistas em transferência de tecnologia, em TT? Você citou um pouco quando você colocou o gráfico de fomentos na startup, Vale da Morte e as 3 linhas ali. Mas, por favor. Então, vamos lá. A FINEP tem um programa, tem 2 programas que eu acho que vale a pena citar, que são bem interessantes. O primeiro programa que você está é o FINEP Startup. Tá? É um programa de investimento em startups, se não me engano, é até 1,5 milhão, podendo chegar até 3 bilhões, dependendo do tipo de projeto, do setor específico. Tá? Mas é um programa que a FINEP ela participa, ela financia com recursos não reembolsáveis aquela empresa, para aquela startup, para que ela faça os seus testes, sua validação técnica econômica, né, e prossiga com aquele desenvolvimento daquele protótipo, tá? E valide um modelo de negócio, ajude essa empresa a encontrar uma empresa parceira para poder escalar naquela solução. Então, e se houver um evento de liquidez, ou seja, se uma outra empresa interessar naquela solução queira comprar aquela startup ou comprar aquela solução, aí a FINEP converte aquele recurso que ela deu em participação na startup para fazer a venda, ou seja, para retornar o cofre da União, porque a FINEP ela nem pega, ela nem faz a avaliação de capturar o valuation da empresa. Tá? Nem tem uma conta de valuation para precificar isso, mas a FINEP não captura tudo. Tá? A ideia não é essa, a ideia é muito mais gerar o retorno à União para poder realavancar a FINEP para poder realavancar o programa. Tá? Então a FINEP tem um programa desse, é em fluxo contínuo, tá? Então está aberto todo o tempo todo. Você pode enviar lá o seu projeto lá no FINEP Startup, tá? Que o pessoal lá do investimento vai avaliar
o teu projeto, eles consultam várias vezes da área técnica aqui, né, das equipes aqui da área de saúde, por exemplo, para avaliar um projeto, então a gente ajuda lá, então vale a pena você procurar. E o segundo Tá, programa que eu quero citar, que é bem interessante, e esse é bem focado na cooperação ICT empresa, é um programa de subvenção econômica que a FINEP financia com que uma empresa faça uma conexão com uma ICT e que, com base em uma tecnologia que essa ICT licenciou ou fez o pedido de patente. Então, a ICT desenvolveu aquela solução tecnológica, protocolou no NPI. Se aparecer uma empresa interessada em fazer uma avaliação técnica e econômica para comprar essa pesquisa, para financiar, escalonar, fazer um acordo de royalties e tudo mais, a FINEP financia com que a empresa brasileira faça esse teste dessa tecnologia. O que a gente consegue tá. perceber? Muitas vezes uma pesquisa está em excelente padrão acadêmico, mas o próximo passo exige um volume de investimento significativo. Então, a FINEP ela destina recurso não reembolsável para empresas, tá? Para que essas empresas peguem essas soluções patenteadas e chequem se isso tem um retorno positivo, o que precisa fazer para tornar esse produto licenciável, né, comercialmente viável, e aí se chegue num acordo sobre o, o, o uso dessa patente. A FINEP não vai financiar a compra da empresa comprar a patente, porque não vai inflacionar o mercado. Sim. Né? O que a FINEP vai fazer é com que a empresa seja capaz de entender o valor do que aquilo vai trazer para a empresa dela. E, com base nisso, fechar esse acordo com a ICT e poder explorar essa propriedade intelectual, essa propriedade industrial. O programa também, fluxo contínuo, está aberto, vocês podem ir lá e buscar. Tá? Se tiver uma empresa interessada em ver esse programa, você pode entrar em contato comigo, eu apresento o pessoal que está com o programa também. É um programa Tá. bem interessante que fomenta essa conexão ICT-empresa com base em transferência de tecnologia. Para além disso, a FINEP financia, né, com recursos não reembolsáveis, os laboratórios públicos, que normalmente sempre acaba tendo uma conexão com alguma ICT, né, para desenvolvimento de alguma droga, alguma questão específica, transferência de tecnologia internacional para fornecimento do SUS. E também financiou lá no Nova Saúde, né, e dos 2014 também, transferência de tecnologia com recursos de crédito e subvenção econômica para empresas brasileiras, que aí se formaram as capacidades de produção de produtos biotecnológicos no país. Tá bom? Tá. Acho que respondeu bem a pergunta. Desculpe. Que a transferência de tecnologia. Realmente, o Vale da Morte não é só isso. Né? A transferência, o que você acabou de falar é acesso transacional. Mas, desculpa, quem me ouve aqui já sabe que eu sou repetitivo. Eu gosto muito dessa área. É você trazer, tornar uma invenção em inovação. Ou seja, sair do ATRL2 ou uma prova de conceito muito embrionária e chegar lá na frente do mercado. Isso que você acabou de falar é um recurso bastante interessante para que as empresas utilizem. Eu não sei se todas têm esse conhecimento, mas quem lida com o P&D é muito importante. É o P&D externo, né? É o que se lá fora se utiliza. As biotechs daqui, os Estados Unidos faz isso, esse P&D externo direto. Você investe, ele está investido, e aí você tem. Harvard faz muito isso, né? Você dá o nome e eles vão atrás do recurso, né? O aluno, o departamento. Vamos lá, deixa eu falar demais. O Leonardo Teixeira, o acadêmico Leonardo Teixeira, que é o coordenador do eixo, empresas instaladas no Brasil cujo capital social, propriedade é externa, pode solicitar projetos da FINEP? Se Pode, o capital social proprietário, pode. pode, porque a legislação brasileira, né, acho que foi dos de 94, 95, não me lembro bem, acho que foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Teve uma alteração na lei, né, que a empresa brasileira é a empresa que tem séria administração no país. Então, se a empresa Sim. tem séria administração no país, independente da origem do capital, ela é considerada uma empresa brasileira. E eu preciso respeitar esse regulamento, tá? Então, uma empresa que ela tem origem de capital internacional, mas está sediada, tem uma sede no Brasil, tem P&D no Brasil, executa pesquisa aqui, é financiável pela FINEP. Sim. Acho que respondeu, né? Isso é interessante. Isso é importante também saber, porque tem muitas empresas que têm aqui no setor e usam como hoje as empresas atuam dessa forma, né? Uhum. Em vários países e você tem desenvolvimentos algumas em algum local que tenha mais capacidade montada. Deixa eu ver Hilton, se se for tem pensar, mais. o Brasil, Oi. o Brasil tem, eu falo aqui pela minha superintendência, né, que trabalha aqui na parte da Sim, saúde, na parte do agro, né? Então, o Brasil é tem isso. condições únicas, né? A gente tem uma população, uma diversidade étnica na área da saúde que nenhum outro país do mundo tem.
Então, se fazer pesquisa sim, clínica no Brasil é uma oportunidade gigantesca. Você testar, né, em países europeus é uma coisa, testar no Brasil é outra. Se testou no Brasil, você valida no mundo todo, porque a sim, diversidade étnica sim, no Brasil promove isso. Né? E, por exemplo, você vai pesquisar na área das sementes, dos fertilizantes no Brasil, é uma maravilha, porque no Brasil você tem condições de terra, sol, água, que outros países do mundo não vão oferecer. Então, você tem situações que o Brasil tem um potencial muito grande. Né? E, naturalmente, essas empresas vão querer fazer pesquisa no Brasil. Né? Então, sim. se não estão fazendo, deveriam fazer. Porque o Brasil é um Você país citou um ponto muito potente. importante. A diversidade do Brasil é importante, e você citou estudo clínico, e isso é verdade há algum tempo. Você tem os multicêntricos, né, que existem em alguns Exatamente. internacionais, que utilizam o país justamente para isso, né? Exatamente. Diferentemente do Japão, né? No Japão, que é o outro ponto, ou seria o polo. O Vamos inverso da lá, moeda. é, vamos lá. O Agostinho Garcia, o professor Agostinho Garcia da Espanha, excelente palestra, com muito ritmo que está em cima, muito interessante. Felicitações, doutor Rodrigo Rocha. Obrigado. Aqui. Jair Calisto, o Rodrigo, parabéns pela explanação. Pergunta: para as empresas, principalmente as pequenas, o financiamento sem reembolso tem que ter contrapartida? Por exemplo, a FINEP financia 1 milhão. A empresa tem que se comprometer a investir um valor semelhante ou não há exigência? Ué, Ela, por força de lei, tá? A legislação brasileira ela exige que a subvenção econômica ela tenha contrapartida, tá? Isso é um requisito sim, legal. O tamanho da contrapartida é definido de acordo com a chamada e o volume de recursos daquela chamada e o volume de recursos necessários para aquele tipo de investimento. Por exemplo, a gente vai financiar, se eu quero financiar uma planta de demonstração de biocombustível, sim, naturalmente a empresa tem que ter capacidade de participar de verdade de uma planta de demonstração de biocombustível, tá? Porque o objetivo da subvenção é financiar o desenvolvimento tecnológico. Então, o investimento da planta de demonstração de biocombustível é da ordem de 30 milhões de reais. Em qualquer 10%, 5% aqui é muito dinheiro. Então, você tem esse tipo de questão. Então, você tem, obrigatoriamente, tem que ter contrapartida, por uma requisito legal, mas cada edital ele tem um volume. Então, às vezes é 1%, às vezes é 5%, às vezes é 3%. Tá? Isso varia de acordo com o porte. sim, Obrigado também, no Brasil, também nós somos obrigados a diferenciar o tratamento das pequenas empresas das médias, das grandes empresas. Também é obrigação legal, tá? O Brasil fazer isso. Então, tem que ter algum tipo de contrapartida, mas esse volume ele deve ser calibrado de acordo com o objetivo do edital e de acordo com a capacidade da empresa de aportar esse recurso, tá bom? tá bom, Esse é o exercício que o burocrata aqui da FINEP tem que fazer, de tentar sim. acertar qual o volume de contrapartida que compromete, mas e não desincentiva. Então, Tá. esse é um desafio. Eu só queria colocar o Calixto agradeceu, já agradeceu, tá? Ah, Só legal. queria voltar os dois chats, duas perguntas atrás, rapidinho. Só Sem para dar um problema. exemplo, na verdade, aqui em São Paulo tem a FAPESP, tá, né? O PIP3 tem algumas chamadas que a FINEP financia fundo, assim, perdido, Isso, vamos dizer assim, né? isso. Fomentado, e você tem, você citou, eu estou citando, falando isso por conta do valor, é 1,5 milhão a 3 mesmo, é o que você falou. Normalmente é isso que está no PIP3. Então, na verdade, você Isso. tem e você não prende, o pesquisador não precisa ficar preso, na verdade, a ser só aquele projeto. Então, ele pode ter outros projetos que não têm dedicação exclusiva, ele pode colocar a equipe dele trabalhando. Eu só queria dar esse exemplo, porque isso eu participei disso também. O professor Glauco Isso. Vilaboas está te. Diga, por favor. Vamos lá, desculpa, Isso é te cortei. importante, né? Porque a FINEP, ela também, ela não pega o FNDCT e usa sozinho, né? Isso, Então, a gente descentraliza esse recurso para várias fundações de amparo à pesquisa, faz editais em parceria com as fundações de amparo estaduais, então, isso é a FAPESP aí em São Paulo, mas tem outras instituições que usam também, tá? E trabalha com sim, recursos do FNDCT descentralizado pela FINEP, tá bom? Porque acaba tendo sim. que olhar também uma questão regional, né, Hilton? É, Às vezes é uma regionalidade que, né, eu daqui de Brasília ou da Praia do Flamengo 200, né, onde está a grande parte dos funcionários da empresa, a gente não vai saber tudo que o Brasil precisa. Então, muitas sim. vezes a gente precisa acessar uma realidade regional e aí a Fundação de Amparo à Pesquisa daquela região é quem vai saber melhor fazer aquilo, né? Isso. Então, olhar Tá bom. as lacunas regionais. Então, acho que isso também é importante. É bastante importante. O, O professor Glauco Vilas Boas está te cumprimentando. Parabéns pela Opa, obrigado, palestra, a professor. atualização que trouxe.
Daniel Rodrigues Furtado, parabéns pela brilhante exposição, Rodrigo. A FINEP vai anunciar chamadas com recursos não reembolsáveis para a inovação em saúde no âmbito do PAC. Caso sim, poderia detalhar? Haverá chamadas voltadas para produtos de terapia avançada? Não sei se você pode adiantar, mas de qualquer maneira. De tal não saiu ainda, eu não sei. Tá pedindo mas se spoiler, puder... spoiler. Faz spoiler, né? Pedindo spoiler.